Ei pessoal, mais um vídeo aí para o canal. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar dois modos que eu encontrei no meu celular, no meu teclado, do celular. Dois modos para praticar o inglês, que eu acredito que serão muito úteis para vocês. Eu mesmo pratico esses modos no meu dia a dia e tem me ajudado bastante. Claro que esses modos têm as situações que eles devem ser utilizados, né? Mas eu vou tentar explicar tudo direitinho no vídeo e no final eu coloco os aplicativos que estão no meu celular que fazem esses modos serem possíveis de serem executados, né? Então, o primeiro modo é para praticar a fala, que a fala, na minha opinião, se você tem o objetivo de falar inglês naturalmente, né, sem gaguejar, na minha opinião, você deve falar, conversar em inglês todos os dias, né? Quanto mais tempo, melhor. Se você puder ficar conversando em inglês o dia inteiro, melhor ainda. Melhor você vai conversar, mais naturalmente você vai conseguir conversar em inglês. Mas nós sabemos que nem sempre nós encontramos pessoas para conversar todos os dias, por horas e horas. Ou naquele momento que você está disponível. É difícil, né? Mas com esse modo que eu vou falar agora, pode ser que te ajude. Basicamente, o que acontece? Vamos supor que você está num grupo de inglês e onde as pessoas conversam por textos, né? Você tem que estar nessa situação para poder praticar a sua fala nesse modo que eu vou contar. Várias vezes nós estamos naquela situação, né? Nós se encontramos naquela situação que o pessoal do grupo conversa por texto, ou porque não entende, ou é iniciante, ou não sei, às vezes a pessoa não pode falar por voz no momento, várias situações. Mas você tem que imaginar uma situação que a pessoa está mandando texto para você em inglês e você tem que mandar outro texto para ela, só que você não quer escrever o texto. Você queria praticar a sua fala, certo? O que acontece? Vamos supor que a pessoa te manda: o que você está fazendo agora? What are you doing right now? E você não quer digitar. Você quer praticar sua voz, certo? Sua habilidade de falar inglês. Ou você pode fazer o quê? Aqui no seu teclado, você pode ver do lado do botão de gravar voz do WhatsApp, do lado não, embaixo, tem um microfonezinho. Esse microfonezinho vem no teclado e o que acontece? A pessoa te pergunta: o que você está fazendo agora? E aí você está, sei lá, você está assistindo TV, né? Ao invés de você escrever que você está assistindo TV, você pode falar. E esse microfone vai escrever para você. É claro que você vai ter que falar assim um pouco pausadamente, né? E claro, para que o celular consiga te entender e escrever tudo certinho. E aí no caso você responde: I'm watching TV right now. I'm at home. What about you? E aí você manda mensagem, entendeu? Aí você vai conversando, a pessoa fala: are you gonna work today? A pessoa pergunta. Aí você vai ler o texto da pessoa, aí você responde: yes, I'm gonna work today. Aí você manda. Ou você pode falar: no, today is my day off. I'm gonna go to the park. I'm gonna go out with my friends. E aí você envia mensagem. Algumas vezes vocês vão encontrar algumas barreiras nessas mensagens. De repente você pode encontrar alguma coisa que o Google escreveu errado, é só você corrigir, não tem segredo.
Você corrige, manda, você vai ter que fazer essas pequenas análises no texto, mas de todo jeito você estará praticando sua voz, certo? É um modo de. É um modo de praticar. Claro que não é a mesma coisa de você estar conversando com alguém, né? Mas é melhor do que nada, certo? O segundo modo é para você praticar a digitação em inglês. E qual é a situação que você vai utilizar esse modo? Quando você estiver falando com alguém em português, por exemplo, sua família, seus amigos. Esse é o modo que eu mais utilizo, né, no dia a dia. Todo dia eu utilizo esse modo, eu já me acostumei. Eu vou mostrar como é que é, mas antes eu já vou dizer que no começo ele é chatinho. No começo, até você aprender, pegar as manhas, vamos se dizer assim, demora um pouquinho, né? E depois que você se acostuma já fica tranquilo. E você acaba percebendo que ajuda muito, ajuda bastante. Mas tem que ser dentro dessa situação, de alguém estar falando com você em português. E com certeza vocês devem falar com bastante pessoas, assim como eu, né, em português. Porque, claro, nós moramos no Brasil e todo mundo que nós conhecemos são brasileiros e falam português, mas vou colocar aqui um exemplo. Não, primeiro, para adiantar, né, o que nós vamos utilizar é essa barrinha aqui, ó, tá vendo? A barrinha do Google Tradutor. Acredito que você tem que ter o Google Tradutor baixado no seu celular. É essa barrinha aqui, ó. E vamos supor que a pessoa escreve para você. Eu vou colocar uns textos básicos, né? Claro que quando você está conversando em português com alguém, você escreve uns textos maiores, umas conversas mais complexas, né? E aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Às vezes você vai ter que corrigir, dependendo se você falar alguma gíria. No caso, quando eu converso com meus amigos, eu converso com gírias e tal, né? Você pode escrever em inglês e as gírias vai em português. Eu vou dar um exemplo. A pessoa, vamos supor que você está conversando, a pessoa, onde você vai? Aí você fala, eu sei lá, vou na padaria, vamos supor, né? Ao invés de você escrever aqui, eu vou na padaria, eu vou na padaria, você não faz isso, certo? Você vem aqui, ó, nesse ícone do Google Tradutor, ele vai abrir essa segunda barra, e aí você escreve, I'm going to the bakery. E ele já escreve lá em cima para você. E aí você manda. Você dá o OK aqui embaixo para sumir a barra de baixo. Opa. E aí você manda, certo? A pessoa pergunta onde você está, né? O que você, sei lá, o que você vai fazer hoje? Um exemplo. Você vai falar para ela hoje, sei lá, hoje eu vou jogar bola, vou jogar futebol com meus amigos. Ao invés de você escrever em português, aí você escreve em inglês. Today I'm going to play soccer with my friends. E sei lá, then eu vou para uma festa. Não sei. É só um exemplo. E aí você pode perceber que o Google Tradutor escreve de um modo que eu não escreveria em português. Hoje vou jogar bola com meus amigos e depois vou a uma festa. Eu não escreveria desse jeito. Quando eu vou escrever em português, eu abrevio as palavras, né? Para até escrever mais rápido. Mas aí, eu passando a escrever desse jeito, não sei, alguns amigos meus perguntou, né, por que eu estou escrevendo assim, porque eu costumava falar, né, abreviado e
escrevendo errado, propositalmente mesmo, né? Porque você está falando com seus amigos, você fala mais à vontade, mais tranquilo, né? Mas isso não é um problema. O importante é que você estará praticando seu inglês, certo? Aí você dá o Enter aqui e manda. E aí você vai fazendo isso. Conforme você for conversando, quanto mais você vai escrevendo, melhor você vai ficando, mais rápido você vai ficando. No começo pode ser um pouquinho chato, vai dar um pouquinho de trabalho, né? Às vezes o modo que nós falamos em português não é o mesmo do que nós falamos em inglês. Então você vai encontrar algumas dificuldades, principalmente se você quiser falar alguma gíria que você pode escrever a gíria em português. Por exemplo, agora eu não lembro. O que você vai fazer amanhã? Aí você pergunta para a pessoa. O que você vai fazer amanhã, mano? Aí você coloca um mano no final. Não tem problema lá, fica a gíria, entendeu? Mas vamos supor que você escreve uma gíria e a gíria não vai. O que você faz? Você dá o Enter aqui, clica e escreve o que você quer falar, né? Aí não tem problema, entendeu? Aí você corrige. Você vai ter que ficar fazendo isso, mas conforme vai passando o tempo você vai se acostumando, entendeu? E é um modo muito bom de você poder praticar a sua digitação, né? A sua escrita em inglês. E basicamente você vai estar usando o pessoal para praticar seu inglês. E como eu falei, né? Alguns vão achar estranho porque você está mudando o jeito que você está falando, mas aí dependendo você explica, ó, tô praticando isso, tal, tô fazendo desse jeito. Quando eu expliquei para alguns amigos meus, eles acharam sensacional, né, essa ideia e é isso. Eu vou postar aqui uns prints aqui no vídeo do que eu uso, né, dos aplicativos que estão ativos aqui no meu celular que vocês têm que utilizar também, o teclado. Eu vou colocar o print aqui. Então, os aplicativos que eu estou utilizando, que eu acredito que tem que estar instalado no celular para poder utilizar, né, o teclado e aquela opção de voz, eu acredito que são esses aqui, olha. Esse do Google, todos são do Google, né? Esse também. Depois vocês procuram aí na loja do Google. E esse aqui é o tecladinho do Google. Pode ser que nos seus teclados tenham, mas se por acaso não tiver, né, aí você tem que procurar na opção, porque cada teclado tem a sua própria opção, né, de configuração. Mas se por acaso não conseguir encontrar, esses aqui são os que eu utilizo. Claro também que tem que ter o Google Tradutor baixado, mas eu acho que basicamente é isso. Qualquer coisa, mandem nos comentários que eu posso tentar ajudar. Ok? Então é isso, pessoal. Se por acaso ficou alguma dúvida, se vocês encontraram alguma dificuldade, pode colocar aqui nos comentários que eu posso tentar ajudar. Ou eu ou alguém que assistiu o vídeo também pode tentar ajudar vocês, ok? Espero que esses modos ajudem. E se por acaso vocês souberem algum outro, postem também nos comentários ou gravem algum vídeo e postem o link aqui para que nós podemos ajudar outras pessoas também. Ok? Muito obrigado por assistir. Até o próximo.